independência ou morte! I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Beraba, estamos juntos aí depois de uma breve pausa no mês de fevereiro, mas voltamos aí para gravar o 6º episódio do Fronteiras no Tempo. Exatamente, né? Começamos o ano aí, depois de um período de descanso, organizando toda a nossa vida de professores, mas agora estamos aí prontos para dar continuidade ao trabalho e fazer agora de maneira ininterrupta. O que nós vamos falar hoje, César? Beraba, nós vamos falar de um tema específico nesse episódio. Nós vamos falar da Revolução Industrial. E nós vamos falar lá do século 17, 18, mas até hoje influencia muito a nossa vida, né? Nós vivemos numa sociedade industrial. Sim, exatamente. Nós vamos falar então da origem, vou fazer uma breve genealogia dessa sociedade industrial. Nós não vamos esgotar o tema, vamos falar apenas da primeira Revolução Industrial. Aquela coisa bem professoral, aquela coisa que todo mundo viu na escola. A gente quer trazer para vocês aqui algumas informações dessas que vocês talvez já tenham ouvido falar, problematizar elas, que é o que a gente faz melhor, né? Fazer algumas questões e pensar um pouco os contextos em que aconteceu a Revolução Industrial e o significado disso para a nossa vida. Com certeza, é algo que nos influencia de maneiras que a gente nem imagina, das coisas mais triviais, como basearmos toda a nossa vida na hora relógio. Exatamente. E isso a gente vai comentar mais detalhadamente no episódio. Antes da gente chamar aí pra gente começar a nossa conversa, esse episódio, gostaria de dar uma missão pro nosso ouvinte, Beraba. Fale, qual é a missão, César? O nosso ouvinte, aquele que gosta de escutar a gente, apresente o podcast para pelo menos 3 amigos. Ah, sim, é uma boa ideia essa. Pode pedir, né? Já que tem bastante gente ouvindo, é um desafio, então, realmente, né? Puder ouvir, mostrar para 3 pessoas que você sabe, que se interessam por história. Vai ajudar muita gente, com certeza. Pode escolher qualquer um dos episódios que você mais gostar. Esse episódio mesmo, se você curtir esse episódio, indicar o Fronteiras no Tempo para mais gente. Se você curtiu a nossa fanpage no Facebook, assim que você vê a publicação deste episódio, compartilhe, recomende, indique a mais gente. A gente quer ter uma divulgação bacana, porque nós aí temos uma base de pessoas que já estão nos ouvindo desde o primeiro episódio, e a gente quer que, se você gosta, que você nos ajude a ampliar e a divulgar o podcast. Então está posto o desafio, esperamos que vocês o aceitem e nos ajudem aí a divulgar nosso trabalho. Então vamos aquecer as caldeiras com carvão mineral, Beraba? Então vamos lá, né? Colocar essas máquinas a vapor para funcionar. É isso aí. E você sabe por quê? Mas você não sabe. Que enquanto você faz pano, faço junto no piano esses versos pra você.
Beraba, meu querido, nós, antes de falarmos da Revolução Industrial do século XVIII, a gente não pode esquecer um processo histórico na qual a Revolução Industrial estava inserida, que são das revoluções inglesas que aconteceram no século XVII. Até antes, vai voltar até o início do capitalismo, né? Com o surgimento da burguesia enquanto uma classe econômica que depois vai aumentando o seu prestígio social e, óbvio, vai ganhando mais dinheiro com o desenvolvimento do capitalismo mercantil. No século XVII, na Inglaterra, ela entra em choque com o sistema político pela primeira vez. E aí coisas que nunca antes na história daquele país haviam acontecido acabam acontecendo, né? Até um rei decapitado, coisas que para as pessoas da época foram bastante chocantes, né? Que é a Revolução Burguesa. Sim. É o que comumente a gente chama de o início das revoluções burguesas, né? Eles começam a tomar o poder e estão aí até hoje. Todo um processo que também no século XVII envolve mudanças de paradigmas religiosos, mudanças de práticas religiosas, mudanças de mentalidade, de éticas em relação ao trabalho, à acumulação de riqueza, e tudo isso estava presente nessa Inglaterra aí do século XVII. Não vamos dar muitos detalhes do que foram essas revoluções do século XVII, a Revolução Inglesa do século XVII, que são duas, a Puritana e a Gloriosa. Vamos falar bem genericamente, só para dar um start no assunto da Revolução Industrial, e aí é um assunto que, se você ouvinte se interessar e quiser que a gente fale especificamente sobre essas revoluções mais profundamente, escreve pra gente que nós falaremos. Tem uma história muito interessante aí da formação, questão de sucessão do Jaime, do Carlos, né, que eram reis, e sim, 1649 até 1688, se não me engano, né? Sim, todo o processo. Todo um imbróglio aí. A Inglaterra foi república, enfim. E aí você tem uma ditadura, né? O Oliver Cromwell ficou no poder sozinho, foi o Lorde Maior, né? E você tem também a formação de exército contemporâneo, que os postos eram dados por merecimento e não mais por nascimento. Tem toda uma questão da mudança religiosa, quando os puritanos, que eram os calvinistas na Inglaterra, eram chamados de puritanos, chegam ao poder. Você tá vendo, então, que tem um monte de detalhe complexo. Pra a gente não ficar dando informação a mais, para não fugir do nosso tema, o importante é que a gente saiba aqui que no século XVII, durante a segunda metade do século praticamente, ou da década de 40 até o final dos anos 80 do século XVII, de 1640 até 1688, a Inglaterra passou por uma transformação política e administrativa que nenhum outro país do continente europeu naquele momento vivenciou. Você vai complementar alguma coisa? Não, tá ótimo, cara. Você está indo muito bem, eu tô assim. Eu achei que você foi tipo... Não. Tá, então... Você levantou, pode continuar, César. Eu te corto na edição, fica a continuidade da fala. Invest your money for the future. Invest in the future. I've been talking about clean air. We've got to clean up our air. I support a ban on soft money. We will get all of the soft money out of the campaign. God bless you. God bless you. Controls the past now, controls the future, he controls the present now. O que acontece no século XVII na Inglaterra? Você teve, durante a primeira metade do século, uma série de perseguições religiosas. Lembrando que no final do século XVI, o catolicismo deixou de ser a religião predominante na Inglaterra e nós passamos a ter o anglicanismo, a igreja anglicana. O Henrique VIII, o rei da Inglaterra, rompe com a igreja católica e ele se torna o papa da igreja anglicana. Essa igreja anglicana, ela era a mesma igreja católica. A diferença é que ela não tinha ligações diretas com Roma. Era uma igreja interna na Inglaterra. E aí você tem uma perseguição aos protestantes, que eram os chamados puritanos no começo do século XVII, muito forte. Muitos migraram para a América, nesse processo de imigração, a colonização dos Estados Unidos. Tá tudo muito ligado, muito amarrado. Também você tinha uma questão de uma representação política por meio do parlamento, que se reunia com certa periodicidade. E aí esse parlamento tinha poder efetivo sobre as decisões políticas na Inglaterra. O rei dependia de aprovação do parlamento, porque na Inglaterra você tem lá a Carta Magna do século XIII, que já limitou os poderes do João Sem Terra, o João I lá, que já limitava os poderes do rei. Então a questão jurídica na Inglaterra já era diferente de uma França, uma Espanha, Portugal. O rei tinha limitações dessa Inglaterra. Essas limitações ficam evidentes no século XVII, quando o Carlos I tenta aumentar os seus poderes e impor uma política absolutista.
o parlamento vai resistindo, há uma tentativa então de fechamento do parlamento, alguns dos seus líderes são presos, entre eles o Oliver Cromwell. E aí há durante 10 anos uma guerra civil na Inglaterra de resistência contra essa tentativa de aumento do poder real, e essa revolta vence, o rei é decapitado, e em 1648 então Oliver Cromwell chega ao poder. Essa foi a chamada Revolução Puritana. E é bom lembrar que tudo isso está dentro de um contexto em que a Inglaterra crescia economicamente, só crescia para alguma parcela da classe burguesa, os burgueses mais bem relacionados, os grandes comerciantes, enquanto uma parcela grande da população, da pequena burguesia, vivia às mínguas e com poucas vantagens do sistema. Então você junta um descontentamento que vinha desde o século anterior, por mais de 50 anos, né, até uma insatisfação política com o autoritarismo dos Stuart, e isso acaba fazendo com que se crie um cenário revolucionário, né, condições para que haja uma ebulição revolucionária. Claro que não é só isso também, a gente não pode esquecer das ideias. As pessoas estão insatisfeitas por alguma coisa, elas querem alguma coisa e alguém precisa dar uma ideia do que elas podem querer. E a gente tem que lembrar aí que nesse período já começa a surgir alguns pensamentos a respeito de uma maior autonomia para a população, do poder da população em relação ao governo, da relação do povo com o governo, que depois vai culminar na criação de teorias políticas, como por exemplo essa de que o poder emana do povo, que a gente usa até hoje como jargão. Assim. Temos aí na segunda metade do século, próximo a outra revolução, que é a gloriosa, um John Locke, né, Beraba? John Locke. E aí tem um detalhe que é importante, a gente não pode deixar de falar, que não é só um detalhe, é um elemento fundamental, que tem a chamada gentry. O que era a gentry? A gentry era uma aristocracia rural que estava se aburguesando, que começa a ter um tipo de pensamento de obtenção de lucro, não é como o aristocrata francês que gastava como se não houvesse amanhã. Então ele gasta e o Estado repõe esse dinheiro. Ele é um nobre, ele é um aristocrata. Essa parcela da aristocracia que a gente chama de gentry, ele já começa a ter um pensamento mais voltado à acumulação de capital, ao reinvestimento desse capital, obtenção de lucro. Então há também um aburguesamento de parcela da aristocracia rural inglesa. Por que vai acontecer de importante pra gente fazer a linha com a Revolução Industrial? Pra gente não ficar só o episódio vai virar sobre as revoluções do século XVII, que são incríveis. A gente nem falou da conspiração da pólvora, tem muita coisa interessante. Remember. Uhum. Né? Uhum. Dá um episódio hoje muito bom mesmo. O que vai acontecer de importante aqui? Você tinha na Inglaterra uma proibição a grandes territórios rurais contínuos. Latifúndio, para ficar claro, para nosso ouvinte entender. Quando os puritanos chegam ao poder, na figura do Oliver Cromwell, você passa a permitir que as terras passam a ter grandes propriedades rurais contínuas. Acabam com as terras comunais, utilizam as terras reais para outros fins, e aí isso vai levar ao processo dos chamados cercamentos, que basicamente cerca a terra, e aí tinha uma produção de ovelhas ali. Ovelha para quê? Para alimentar a indústria têxtil, né? Você pega e a lã era fiada para fazer roupa, e a carne abastecia as cidades. Nesse processo dos cercamentos e da criação de ovelhas, você vai ter um grande êxodo rural. Essas pessoas começam a se locomover do campo para as cidades. Então esse é um primeiro processo interessante aí de transformação desta relação entre campo e cidade, que vai possibilitar a questão da Revolução Industrial. É claro que existia uma indústria. Claro que existia uma manufatura, óbvio, as pessoas calçavam, as pessoas vestiam, e essa indústria era também feita muito no campo, nas pequenas vilas. O espaço doméstico era um espaço onde as pessoas conviviam e também trabalhavam. E esse trabalho, que envolvia da criança aos mais velhos, eles faziam lá roupas, sapatos, todos dentro de um sistema de produção doméstico. Mas essas pessoas também viviam desse tipo de produção e da própria vida do campo. Uma boa parcela das pessoas do campo então passam em a cidade. Esses cercamentos vão ser importantíssimos para mudar essa relação do trabalho no campo e também da migração para as cidades. É um processo lento, isso não acontece cercamos as terras, as pessoas vão embora. Não, isso é um processo lento. São quase um século isso acontecendo, essas transformações, para você começar a ter, então, no século seguinte, século XVIII, mais oportunidades, ou alguma certa oportunidade de sobrevivência, de trabalho, na cidade, ao invés de ir no campo. E isso vai acontecer especificamente na Inglaterra. E até a própria ideia, né, do produto manufaturado, né, vai mudando.
tempo esse processo. Quando a pessoa vai para a cidade, ela vai participar de um novo processo de produção que está sendo criado, que é esse processo diferente do processo familiar, em que se misturavam técnicas avançavam pouco, tudo muito tradicional, mesmo nas cidades era tudo muito fechado, as guildas, os grupos que faziam determinados produtos. Isso vai se expandindo e há também uma especialização técnica dos trabalhadores, por conta de serem trabalhadores que vão ter que produzir mais, e eles vão produzir uma parte do produto, vão se alienar do produto inteiro. Um cara que faz sapato, ele faz só sapato. Ele não faz o sapato inteiro mais, ele faz uma parte do sapato. Isso vai acontecer para diversos outros produtos também, que é mais ou menos o que a gente tem hoje em dia, né, como forma de produção. Não imaginem, como vocês pensam, não imaginem a linha de montagem, não imaginem a fábrica plenamente mecanizada. Não, ainda não é, claro. Está começando a criar um sistema de produção que tem uma demanda que precisa ser suprida, que é criada, na verdade, essa demanda, né? A industrialização, ela surge não necessariamente porque as pessoas precisam dos produtos, né? Mas à medida em que você cria uma quantidade de produtos, você cria demanda. É facilmente observável hoje em dia. Nós temos uma série de produtos que nós não precisamos deles para sobreviver, mas foi criada uma demanda para eles. E a lista é enorme, a gente não precisa nem citar aqui. Todo mundo, basta olhar em volta. Você tem algum produto que você sabe que você não precisa dele, mas que é produzido em escala industrial e você acha que não vive sem ele. Steve Jobs. Sim, exatamente. Criou necessidades. Exatamente. Aí que entra a propaganda, né? A gente precisa usar algumas coisas, outras nem tanto. É uma coisa que foi germinada ali no século XVIII, né? Pro XIX especificamente também. Pro nosso ouvinte, ou pra ver se eu entendi também, o que o Beraba tá querendo dizer aqui pra gente é que nós estamos escrevendo um processo lá do século XVII, século XVIII, que tá do nosso lado hoje. Exatamente. Que anda na rua com a gente. Nós somos uma cidade industrial. Mas isso é pra gente poder dimensionar, o que eu tô querendo também dizer, pra gente dimensionar o quanto a vida daquelas pessoas estava mudando, porque parece muito normal pra gente hoje. Viver nas cidades, consumir produto industrializado, enfim, tá num espaço, num ambiente de uma sociedade industrial, no geral. Até com relação ao tempo, ao trabalho. Mas para essas pessoas que estão saindo do campo, indo pra cidade, é um movimento que, é óbvio, não se muda numa geração, mas de uma geração para outra, e para outra, e para outra, isso se torna uma vida totalmente diferente. E é isso que está acontecendo na Inglaterra no século XVIII. Antes a gente entra no século XVIII, então você tem o período da Revolução Puritana, eles ficam 10 anos no poder, volta o rei, depois que Oliver Cromwell morre, a base de sustentação de poder em torno dele acaba se dividindo e aí volta a monarquia. E aí quando a monarquia tenta, na década de 80, voltar a tentar dar características absolutistas ao reino da Inglaterra, você vai ter setores da aristocracia, do exército, da igreja anglicana e popular, que dão um golpe dentro do Estado e transformam a Inglaterra numa monarquia constitucional, tirando um rei do poder e trazendo outro, trazendo o Guilherme de Orange, que vai ser o William I lá. Exato. Trazendo uma outra linhagem real para o poder na Inglaterra, e essa linhagem real adentra já submetendo a Constituição. A gente vai ter a primeira monarquia constitucional europeia. Assumiu o poder, a condição de que assinasse a Carta Constitucional, garantia a diminuição de seus poderes, né? E garantia, na verdade, o poder do parlamento sobre o rei. Isso no ano de 1688. E do período do Oliver Cromwell até a Revolução Gloriosa de 1688, a Inglaterra vivenciou uma série de incentivos e uma explosão do seu comércio marítimo. A grande marinha inglesa, a grande marinha mercante inglesa vai começar a se ampliar nesse período. Então você vai começar a ter um estado, uma sociedade que também passa a ser uma cidade fortemente mercantil, voltada para o mundo. Quebrando um pouco aquele exclusivismo colonialista que existia entre Portugal e Espanha nos séculos anteriores, como dominar as rotas de comércio. Essa hegemonia do capital ibérico está acabando aí já nesse período, está enfraquecendo cada vez mais, mas esse período ele se torna menor do que o inglês. Aí nós temos a Inglaterra na ilha e a França no continente, né? Elas vão deixar para trás os ibéricos. Portugal e Espanha.
E aí nós entramos, então, no processo, que é uma revolução. Aí tem gente na história que discute. É uma revolução, porque na verdade não aconteceu assim do dia pra noite, né? Não. Como se poderia pensar assim, não há uma explosão revolucionária. Aconteceu a Revolução Industrial. Hoje começou a Revolução Industrial. Não tem uma data, não tem... Né? Como a gente está mostrando para vocês, ela começou. Ela tem um contexto, que é o político, que permitiu a ascensão da burguesia. Na hora que a burguesia garante uma estabilidade política, que é o que aconteceu em 1688, então elas já sabiam, olha, nenhum rei vai legislar sobre impostos mais. Quem manda nos impostos somos nós. É claro que não é toda a burguesia, né? Principalmente a alta burguesia. Mas isso garante uma estabilidade. E o capital adora estabilidade econômica. Ele gosta de uma crisezinha ou outra também para ganhar dinheiro, mas se você tem um espaço estável para investir a longo prazo, é ótimo. E aí começam os grandes investimentos, possibilidades de investir em inovações tecnológicas, investir em aumento da produção, investir em mercados novos. Você começa a pensar, proteger o mercado. O mercado interno está protegido. Vamos vender para outros países europeus, vamos vender para as Américas, vamos vender no Oriente, enfim. Começa então uma busca por novos mercados e aumento da produção. Só para fazer um paralelo aos dias de hoje, o que vai acontecer no século XVIII, imagina nossos dias. A gente consome vários produtos que vêm escrito Made in China. No século XVIII e no XIX é Made in England. Exatamente, tudo é. Você tinha esse processo aí absurdamente violento de produção lá. E aí, como o Beraba tava bem frisando, não dá pra gente falar, como a Revolução Francesa, por exemplo, que a gente marca uma data, 14 de julho de 1789, queda da Bastilha, Revolução Francesa, né? Não dá pra fazer exatamente isso com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um processo histórico, um processo de longa duração, como a gente já explicou, o conceito de longa duração anteriormente, mas é um processo bem lento. Dá para pontuar algumas coisas, por exemplo, com 1711 foi inventada a primeira máquina a vapor. Depois foram inventadas as famosas Speed Jenny, que era uma fiandeira mecânica, porque, só para você ter uma ideia, todo mundo aqui deve conhecer a história da Bela Adormecida, Princesa Aurora. Ela tinha uma roca amaldiçoada. A roca é uma fiandeira. É a máquina que faz para tirar o fio, que era totalmente manual. E aí você cria uma possibilidade dela estar mecânica. Mecânica, ou ela era movida a vapor, ou também movida pelo braço humano, só que de maneira muito mais ágil. E é muito comum, Beraba, não sei se isso aconteceu contigo, quando a gente começa a falar da questão da mecanização, da máquina-manufatura, os alunos de educação básica acharem que o trabalho humano foi substituído pelo trabalho de máquinas. Ah, sim. Então a gente acha que máquina, assim, faz tudo sozinho, né? Que tem um conceito de máquina hoje quase robotizado, né? É totalmente diferente. A máquina era uma coisa mecânica, mas você precisava de gente para operá-la. Uhum. Ela cria uma nova dinâmica de trabalho, uma dinâmica de produção que ela aumenta o ritmo da produção, mas ela é dependente da mão de obra humana. Uhum. Tem gente mexendo naquilo o tempo todo. Olha como isso é inovador, né? Hoje a gente olha toda a tecnologia que nós temos, celular, a gente tá falando pela internet, tudo, enfim, tem um monte de coisa maluca. Mas naquela época, tudo isso se devia a uma revolução científica que também estava acontecendo, ao desenvolvimento da física experimental, né? Imagina, mecanismos se movendo ali dentro de uma máquina simples hoje em dia pra gente, né? Que é manual, às vezes uma manivela que você gira, alguma coisa que faz aquilo funcionar, ou mesmo vapor, que são máquinas simples, mas que expressam como na Inglaterra e em outros lugares do mundo também, essa busca pela ciência acabou levando, busca pelo desenvolvimento, por entender a natureza, acabou levando ao desenvolvimento da tecnologia que a gente tem hoje também. E é interessante porque é uma ideia que se espalha, que várias das máquinas que foram criadas não foram inventadas dentro de laboratórios de universidade. Não. Elas foram feitas pelo artesão. Sim, não é cientista como a gente conhece hoje em dia. É um inventor qualquer, o cara cria ali e vê o que acontece, né? Aí consegue um investidor, se der certo, a coisa vira um sucesso, né? E olha que interessante, é bem propício para falar disso. A primeira a lei de direitos autorais, de copyrighted, a primeira foi feita na Inglaterra. Ela foi criada em 1765, que garantiu o direito à patente do invento. O que acontecia? Imagina assim, nós somos ali, eu e o Beraba, nós somos artesãos. O Beraba cria uma máquina, a máquina funciona. O que eu fazia? Eu matava o Beraba, pegava a máquina e falava que eu tinha inventado. Uhum. Então, ou a pessoa copiava o projeto da outra e vendia como se fosse ela. Então, em 1765, passou a ter uma regulamentação da patente. Ah, é verdade. Depois essa patente das máquinas, ela vai passar para os livros, os direitos autorais, né, que é a lei de copyrighted, quando se cria ali uma função de autor também, autoridade para quem está dizendo, que é também um processo do final do século XVIII, mas dentro da Revolução Industrial você tem esse processo. E é curioso,
porque quando eu estava nas minhas pesquisas de mestrado, eu estava trabalhando com o Correio Brasiliense, e o Correio Brasiliense ia noticiando as invasões das tropas napoleônicas. No começo do século XIX, quando Napoleão ia ocupando lugares, invadindo lugares, uma das primeiras leis que eram editadas eram as leis de copyrighted. E na Itália, em 1810, no norte da Itália, em outras regiões, ele foi editando leis de copyrighted, dessa ideia de garantir direitos autorais e também garantir privilégio para os inventores. Quem inventasse uma nova máquina tinha privilégio de venda exclusiva durante 20 anos. Ou seja, você começa a dar incentivo para que qualquer pessoa que tivesse o talento pudesse utilizar das suas artes, da sua técnica, para criar novos inventos que fossem aumentar e expandir a produção. E aí ele teria méritos para ganhar mais dinheiro que os outros que não inventaram. Então, que bom. Era uma forma... O capitalismo, ele sempre precisou desses inovadores. Desenvolve é assim. Por isso que a gente costuma dizer também que a Revolução Industrial não acabou, porque a todo momento os países mais avançados, capitalistas mais avançados, eles investem em tecnologia, não é à toa. Investem em produção de conhecimento, não é à toa, porque é daí que você consegue ganhar mais dinheiro. Você consegue fazer uma máquina hoje que não faz o menor sentido, ou que ninguém precise, né? Por exemplo, eu estava vendo um documentário outro dia sobre impressoras 3D. Hoje em dia, algumas pessoas já ouviram falar disso. De repente, quando você está ouvindo esse podcast, já virou até uma coisa de moda, no futuro. Sim. Mas aqui em 2015 ainda é uma coisa que um monte de gente não sabe para que serve. Existem investimentos pesados, existe um mercado que está se criando em volta disso. Enfim, no futuro isso vai ser alguma coisa. Isso aconteceu com todas essas máquinas. Alguém via uma possibilidade, algum visionário criava aquilo, alguém via uma possibilidade de ganhar dinheiro no futuro e investia naquilo, e aí foram surgindo novas máquinas que produziam cada vez mais, cada vez melhor. E tem um outro detalhe. Eu falei que em 1711 a máquina a vapor foi inventada. E o combustível básico da máquina a vapor era o carvão mineral. Exatamente, é outro motivo porque a Inglaterra conseguia, né, preeminência com relação aos outros países. Eles tinham bastante carvão mineral. Bastante reserva de várias minas de carvão mineral, com muita coisa. E qual que é a diferença do carvão mineral para o carvão vegetal, basicamente? O carvão mineral consegue atingir temperaturas mais altas. E aí, ao longo do século XVIII e logo no começo do século XIX, eles conseguiram, por exemplo, criar o chamado aço gusa, que era um aço feito em altas temperaturas, em altos fornos, o que possibilitou, por exemplo, depois se espalhar a ferrovia pela Europa inteira, novas técnicas de construção utilizando aço. Então você tem mais inovação técnica. Exato, e aí você vê, a Inglaterra e a França, elas economicamente estavam muito parecidas aí nesse período ainda. Qual que é a diferença? A diferença, além da Inglaterra ter essa questão dos recursos, a França também tinha carvão mineral, a França também vendia para muitos lugares. Questão política aí, como é importante, né? A França é uma monarquia absolutista e se preocupava muito no seu comércio em vender produtos de luxo, enquanto a Inglaterra partia para a produção em grande escala, vendendo para o mundo inteiro. Isso faz com que ela, obviamente, tenha, o modelo inglês teve muito mais sucesso, né? E no século XVIII a Inglaterra está sozinha, né? Sozinha. Ela sai na corrida sozinha, e só no século XIX que vai acontecer a equiparação tecnológica no continente. Mas no século XVIII a Inglaterra parte na frente. Várias máquinas foram inventadas, essas máquinas foram introduzidas nas fábricas, e vocês devem lembrar que agora, 20 minutos atrás, sei lá quanto tempo, um pouquinho tempo atrás, a gente falou dos cercamentos e do êxodo rural. E o que isso possibilitou também? Esse exército de mão de obra. Ah, sim, sem mão de obra não há indústria. Porque não adianta também eu querer produzir em alta escala, eu preciso de mão de obra. E se essas pessoas ganharem um salário muito bom, maravilhoso, eu vou ter prejuízo, né? Preciso de reserva de mão de obra, muita gente para trabalhar e muita gente para ficar desempregada também, né? Se não, é uma das princípios básicos. Tem que ter gente desempregada para que as outras pessoas tenham medo de perder o emprego. Então fica essa circulação de gente trabalhando. O lucro evidente do dono da empresa, do burguês, é muito alto, porque os salários eram muito baixos. E há uma rotatividade grande de trabalhadores, porque eles saíram do campo e foram para a cidade. Na cidade eles tiveram que trabalhar nas indústrias.
acontece. Isso gera uma mudança, um impacto muito grande nas relações de trabalho e na própria vida social. Mas a gente vai falar um pouco mais da vida na fábrica e da organização do trabalho daqui a pouquinho, né? Então, recapitulando, César, a gente já falou do contexto político da Inglaterra, da reserva de mão de obra, da reserva de carvão. O que mais que levou a Inglaterra a esse avanço? Qual outro ponto que a gente pode falar? Nós já falamos também de uma inovação no pensamento sobre a ciência e a técnica que se espalha, desse exército de mão de obra, do êxodo rural. Agora o que a gente fala mais, brabo? Pois é, cara. Também não sei. Então, César, nós já falamos da Revolução Inglesa, do contexto político inglês que levou à ascensão da burguesia. Nós já falamos das condições naturais, como abundância de carvão na Inglaterra. Nós já falamos dos cercamentos, que levou a uma abundância de mão de obra nas cidades, favoreceu a industrialização. Qual outro assunto que a gente poderia falar agora que ajuda a entender a Revolução Industrial? Importante, nós estamos falando aqui do capitalismo, o Beraba mesmo ressaltou a questão da uma mentalidade capitalista e tudo isso. O que é importante que as pessoas entendam? O capitalismo, nós estamos falando de uma entidade que paira sobre as nossas cabeças. O capitalismo é uma forma de relações sociais. Nós todos somos capitalistas. O capitalismo é uma mentalidade, é uma maneira de ver o mundo, estar no mundo e se relacionar com o outro. Todo mundo aqui, pelo menos a gente vai crescendo com esse ideal, que o bacana, o bem-sucedido, aquele que tem sucesso, é aquele que ganha dinheiro, aquele que faz alguma coisa e consegue ficar rico para ter uma qualidade de vida. E a gente pensa nas nossas propriedades individuais, nos nossos bens, não é meu, isso aqui é meu, ter carro, ter casa, ter uma vida com ter lucro, ter dinheiro que rende. O capitalismo, quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando de uma mentalidade. E é nesse século XVII, século XVIII e o decorrer desse período que esta mentalidade ela vai se expandindo de tal forma que ela começa a abarcar o pensamento social de todo mundo. Ela passa a ser um padrão de relação social. Isso que a gente está fazendo agora é pensar e desconstruir um pouco do que a gente tem hoje em dia, porque parece muito natural, né? O jeito que a gente vive, o jeito que a gente se relaciona e tal, mas na verdade está sendo criado ali. Essa relação com o trabalho, essa relação com o dinheiro, essa relação com a produção, com o consumo, tudo está sendo criado lá na Revolução Industrial, no século XVIII. Século XIX também, até hoje. Desnaturalizar algo que quando a gente nasce o mundo tá pronto, então a gente acha que sempre foi assim, né? Não foi. É um mundo completamente diferente que tá surgindo, que é o mundo industrial. Se a gente pensar até na nossa relação com o tempo, né, César? Sim. Tem uma mudança muito grande, né? Tempo é dinheiro, César. Tempo é dinheiro. Nós já estamos falando aqui há quase 40 minutos e aí? Quanto é que a gente deixou de ganhar nesse tempo? É verdade. Time is money. Isso é uma relação agora que a gente pode explicar exatamente para que as pessoas entendam perfeitamente, talvez o que foi o impacto mais profundo da Revolução Industrial. Time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. Now you always say that you wanna be free. Well, I'll come running back. I'll come running back to you. Baby, come on, go ahead, light up my life. Tempo é dinheiro. Isso é uma relação, uma frase que a gente ouve até hoje e que muita gente não sabe, mas essa frase, ela tem origem religiosa. É verdade, sabe? É verdade. Por quê? Vamos lá, coisa rápida aqui, vou tentar não me estender muito nesse tema. Não, pode falar, fica à vontade. O tempo é seu.
Taxímetro tá rodando, Beraba. Não. Por enquanto aqui não tem ninguém controlando nosso tempo pra falar. O tempo que decide a gente aqui. Verdade, isso a gente é dono da nossa própria produção. Não teria uma mais-valia aqui. Não. Por enquanto não, né? Porque a gente não ganha nada fazendo isso, né, Sim, Beraba? é verdade. Aqui a gente tá tudo à vontade, livres. Tá certo. Somos Pode trabalhadores falar. aí do século XVII. É. O que é interessante? Você vai ter, rapidamente, a partir do século XVI, você começa a ter uma mudança na forma de se praticar a religião cristã. Você tem a tal da reforma protestante, a contra-reforma católica, que muda completamente o cristianismo, tal qual era concebido. O catolicismo, a partir do século XVI, o protestantismo, né, que vai surgir, obviamente, como uma nova ramificação do cristianismo. Mas o catolicismo, a partir do século XVI, passa a ser outro cristianismo, não é o mesmo dos séculos anteriores, mas isso é uma discussão para um outro tema. Mas a reforma protestante passa a introduzir uma nova ética e uma nova relação do homem com o trabalho. O trabalho passa a ser visto como algo que vai dignificar o homem e levá-lo ao caminho da salvação. Tem exatamente aquela coisa da salvação, né, como você tá falando aí. Na verdade, é predestinação também, né? Então, o homem, ele tem que mostrar que, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, mostrar que ele é um escolhido de Deus, né? Que ele tem sucesso e o sucesso dele é uma obra divina, né, na sua vida. E para isso ele trabalha, para isso ele poupa, para isso ele mantém uma ética e valores bastante rígidos na vida familiar, na vida social. Tudo isso influencia positivamente os negócios, né? São pessoas que gastam menos com coisas supérfluas, né? Com festa. Enfim, elas poupam, trabalham, poupam, investem. Trabalham, poupam, investem, porque ser rico, ter sucesso é um sinal de que Deus escolheu você para ir pro reino dos céus. Exato. E aí o acúmulo de riquezas que era, de certa forma, condenado ao emprestar dinheiro, pegar o dinheiro com juros, a usura que era condenada, ela passa a ser vista com outros olhos. Porque se você acumula riqueza e investe, você está proporcionando mais trabalho. E se mais gente trabalha, mais gente está no caminho da salvação. É engraçado, né? De novo, é que a gente está desconstruindo, desnaturalizando, né? Que a gente acha que o trabalho, nossa vida, enfim, a gente, de fato, trabalha bastante, né? O que não é ruim, né? Não, óbvio que trabalho é bom, produzir coisas boas é bom, mas o jeito que nós olhamos pro trabalho, a quantidade de trabalho que nós fazemos e a forma como o trabalho tem uma posição central na nossa vida tem origem aí, nessa concepção religiosa, nessa visão de mundo de que o trabalho vai te tornar uma pessoa melhor. E é óbvio, isso depois perde o viés religioso, né? E vira uma ética, um valor civil, por assim dizer, né? As pessoas, hoje em dia, quem não trabalha é vagabundo e pronto, acabou, tem que trabalhar, né? Não é nem pra você ir pro céu, você tem que trabalhar. Por quê? Porque tem que trabalhar. Você pergunta a pessoa no ponto de ônibus, por que você tem que trabalhar? Porque eu tenho que pagar minhas contas. Por que você tem conta? Porque eu tenho que comprar, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que consumir, porque... enfim. A pessoa trabalha, a gente trabalha pra consumir, consome. É um pouco deprimente, na verdade, se a gente pensar bem, né? Porque não faz muito sentido, na verdade não faz sentido nenhum. A gente só tá detonando o planeta pra consumir coisas que a gente não precisa. Mas isso é outra história. Vamos falar isso na próxima vez. Vamos voltar pro século XIX. É verdade. E essa ideia do trabalho que dignifica o homem, desse trabalho que leva à salvação, você vai ter uma série de pensadores moralistas, entre eles, por exemplo, esse é bem conhecido Benjamin Franklin, né, norte-americano, Benjamin Franklin, que vão começar a associar a ideia do tempo a dinheiro. O tempo não pode ser desperdiçado. Se você pode, ao invés de perder seu tempo sem fazer nada, você pode usar esse tempo para ganhar alguns shillings e se aperfeiçoar moralmente. Então você tem que trabalhar, porque tempo é dinheiro. Você não pode ser vagabundo. As ordens mendicantes que eram valorizadas, o sofrimento do pobre, passa a ser condenado. Vagabundo é vagabundo, tem que tomar porrada e preso. Gente boa, gente honesta é gente trabalhadora. Tanto é que hoje, as meninas que estão nos ouvindo, nosso público feminino, por exemplo, dependendo da idade que tem, uma das coisas que os pais, a família valoriza no namorado é se esse namorado é trabalhador. Para nós é um valor positivo. Mas no século XVIII esse valor estava sendo construído. Então a ideia de tempo é dinheiro, time is money, começou a ser construída aí. Porque você não podia perder o seu tempo. Fritter and waste the hours that
falando em tempo, Beraba, há uma transformação na forma como nós medimos o tempo, a notação de tempo, não é? Sim, primeiro que a percepção do tempo muda também, né? Que se você pensa que antes as pessoas viviam no tempo da natureza, plantar, colher, o sol nasce, o sol se põe. Agora nós temos produção dentro da fábrica, lá dentro não tem sol, não tem dia, não tem noite, às vezes você tem que produzir por muitos períodos, chega lá, tá escuro, sai de lá, tá escuro, né? Que eles ficavam trabalhando 12, 18 horas por dia. O tempo passa a ser medido pelo relógio. Controlar o relógio era uma fonte de poder. Sim. Se você tinha a ideia, né, de saber que horas são, significava que você sabia o quanto você já trabalhou, o quanto você ainda tem que trabalhar. Enfim, isso se torna uma forma de controlar, de disciplinar os trabalhadores. E a hora relógio que a gente usa hoje todo mundo usa relógio. Pode não ser um relógio de pulso. A gente usa relógio no celular, no computador. Todo mundo sabe. Toda a nossa vida é demarcada pela hora relógio. Um dia dividido em 24 horas. Exatamente. Com 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, né? Geralmente passa um pouco, é meio bagunçado. Sim, isso, né? Mas aí tá... Você nunca trabalha só 8 horas. É muito mais, né? Inclusive tem textos hoje que dizem que por causa dos meios de comunicação presentes no nosso cotidiano, como integrantes da nossa vida, né? Celular, computador, a gente acaba verificando e-mail de trabalho fora do horário de trabalho, atendendo ligação, fazendo uma série de coisas fora do ambiente de trabalho, que a gente está trabalhando o mesmo número de horas que os trabalhadores da primeira Revolução Industrial. Exato. 16, 18 horas. Empregava-se muitas mulheres, muitas crianças. Não existia ideia trabalho infantil é proibido, porque não existia nem ideia do infantil, da infância. Então criança estava dentro da fábrica. As suas mãos pequenas eram boas para enfiarem a mão dentro do tear, para tirar os nódulos de pelo, ou enfiarem a mão dentro do mecanismo da máquina para tirar o excesso de óleo, para poder a máquina rodar, para poder o tear mecânico continuar, né, teando, vou colocar assim, né? Exato. E aí usava-se crianças para fazer isso, né? Tem romances do século XIX, na Oliver Twist, que o menino trabalhava numa fábrica de botões. Eu acho que a gente tem que fazer um programa, inclusive, falando só sobre essa condição de trabalho deles, porque são dezenas, são muitas características, né? Porque eles oferecem uma resistência também a toda essa maluquice, surge um movimento operário, a gente não está desconsiderando nada disso. Sim. Nós estamos falando, é óbvio, nós estamos falando aqui do contexto do surgimento das características da Revolução Industrial. O movimento operário e como isso atingiu as pessoas, como elas reagiram, nós vamos falar depois ainda, então aguardem, não se desesperem. É verdade. Nós não estamos aqui só falando, defendendo a industrialização ou falando da industrialização, esquecendo que as pessoas que fazem parte dela. Para a burguesia, para os donos de fábrica, muda que eles ficam muito mais ricos, né? Tá ótimo, tá tudo ficando mais rico. Com essa divisão, essa racionalização do tempo, conseguem aumentar a produção, conseguem disciplinar o trabalhador. E isso é introjetado no nosso cotidiano, como disse o César. A gente acorda, faz os trabalhos, tudo com horário, vai pra aula com horário, volta, almoça no horário, faz tudo no horário do relógio. E aí fica com essa sensação, né, de que o tempo vai se acelerando também. Todo mundo, principalmente no século XIX, os modernistas falam muito disso. A modernidade, né, é um tempo rápido, a cidade que não dorme. Esse papo não é um papo de século XXI, não. Está lá desde o século XIX, as pessoas estão falando isso, né? Que Baudelaire. Exatamente. A sociedade industrial lá é uma sociedade em que as coisas acontecem rapidamente, são efêmeras. Ou como disse o Marx, né, tudo que é sólido desmancha no ar. Assim, tem um turbilhão de situações que vai mudando a vida das pessoas a todo momento e tem que se adaptar a tudo isso, né? Viver dentro desse turbilhão. Tempo acelerado. E essa percepção do tempo favorece, obviamente, o desenvolvimento do capitalismo industrial. Nesse momento que estamos vivendo o desenvolvimento do capitalismo industrial, a própria noção de tempo, você tem ideia no cotidiano, você tinha relógio antes? Tinha, os relógios ficavam nas igrejas, mas eles demarcavam o tempo dos negócios mercantes, demarcavam o horário de pôr. O relógio, ele não padronizava a vida. Exatamente. A gente tem, e aí vai voltar nesse assunto com mais delicadeza e mais cuidado, num episódio que a gente for falar da questão dos trabalhadores, pode até abordar isso numa perspectiva dos direitos civis, direitos políticos, direitos sociais que formam o tripé da cidadania, pra gente perceber como é que isso não é um presente, isso foi construído ao longo de 3, 4 séculos, que não é do dia pra noite, né, até inclusive são as questões da democracia, permite até a gente discutir isso de maneira mais ampla. Lá nesse século XVIII, o relógio passa então aí se difundindo de casa em casa, e mais do que isso, algumas instituições foram criadas para ensinar as novas gerações, aos filhos daqueles que resistiam, a lidar com a nova dinâmica de tempo. Como é que funcionava, por exemplo? Eles começaram a pegar esses jovens, as que a gente chamou hoje de criança, e mandaram ela para uma instituição, que ela entraria às 7 horas da manhã, das 7 horas da manhã às 7h50, ela faria suas orações, faria um pequeno café, das 7h50 às 8h40, ela teria aula de inglês, das 8h40
às 9h20 ela teria aula de matemática, e assim por diante. Pra você ver como tudo foi bem pensado, né, César? Sim. E, de novo, é uma situação que a gente poucas vezes para pra pensar. A escola, né? Isso. Tão organizadinho, tudo tão bonitinho. Por que que ela é assim? A escola é um modelo de fábrica. Ela quer que você se discipline, aprenda a fazer as coisas no horário. Exato, ela surgiu pra isso. A criança é naturalmente livre, ela tá preocupada com hora de nada, mas quando você coloca ela na escola, ela vai aprender a fazer tudo direitinho. Na hora que ela for um operário, ela vai obedecer com mais facilidade. E é óbvio que então a gente está num contexto do surgimento da escola como a gente conhece hoje em dia, já pode dizer que ela não surgiu por benevolência, graça da burguesia, para que todo mundo tivesse acesso à educação de qualidade, blá blá blá, e emancipadora. Não, ela tem essa característica bem própria mesmo de formar mão de obra um pouco mais qualificada, uma mão de obra dócil também, em certo sentido, né? E olha que mais curioso ainda, né, Beraba? Esse modelo de escola disciplinadora, ela não foi originalmente na escola que ela surgiu. Não. Teve uma outra instituição Exatamente. que surgiu um pouquinho antes dela. Uhum. E que você pode até ouvir o nosso episódio 3, Crime e Castigo na História, que você vai perceber a ligação com isso aqui. Os Quakers, que a gente chama no Brasil de Quaker, por causa da farinha Quaker, mas é Quakers. Uhum. Os Quakers, que eram um braço, um desdobramento do puritanismo inglês, desenvolveram uma ideia de uma instituição num processo de humanização e racionalização das punições, que acontece lá do século XVIII para o século XIX, que transformou a prisão num espaço disciplinador. Na prisão que o preso tinha hora para fazer tudo. Também ele era extremamente cuidado, né? Precisava fazer com que ele entrasse dentro dessa moral de horário, de trabalho, de ser vigiado também, de ser cuidado. Na verdade tem a ver também com a mudança que a gente falou lá naquele episódio, né, da ideia de punição, né? Sim. Cria-se a ideia de liberdade como um bem precioso para o homem, tira a liberdade, coloca ele dentro dos horários, dentro da cadeia, enfim, isso era um castigo. Né? E este modelo, então, foi implementado nas escolas. E dentro das fábricas também, né? Que precisavam de trabalhadores disciplinados para trabalhar em suas máquinas durante horas e horas a fio, dentro do novo ritmo da máquina. E aí tem uma curiosidade, né, Beraba? Que é bem interessante. Eu tava agora, antes da gente começar a gravar, tomando um café, né? O Lice Líquido Negro, que eu particularmente gosto muito, tenho até um certo vício nele. É uma Mas a popularização do café no século XIX, ela se deu porque era um estimulante que colocavam as pessoas no ritmo das máquinas. Ah, sim, é uma mágica, né? Quer dizer, você... mas é um líquido mágico, você toma e não dorme, mas é uma maravilha isso aí, porque se espalha pelo mundo inteiro facilmente. É a droga da modernidade, o café. A gente colocava o trabalhador no ritmo da máquina. E fazia menos mal que as outras que eles usavam também, né? Os outros que causavam alucinação, enfim, sei lá. O café, você não fica tão alucinado assim. Café... Não fica, você tem que tomar bastante pra ficar bem louco, assim, mas enfim. Mas ajuda, né? Acaba favorecendo o nosso... para que a gente produza mais, que essa é a ideia, produzir. Sim, o Brasil estava totalmente interligado nessa nova dinâmica, né? Nós ainda somos o maior produtor de café do mundo. Então a gente tem, né, César, aí, fazendo uma amarração, né, o contexto político, econômico e social, né, agora a gente está pensando um pouco, não social como um todo, nós não estamos falando do movimento operário, mas olha como a indústria surge como uma ideia, uma urgência econômica, né, da burguesia, que passa por uma transformação política, que passa por uma transformação tecnológica, que culmina numa mudança de comportamento generalizada. Tanto que tudo isso é muito natural para todo mundo, essa vida industrial, essa sociedade industrial, que não é para todo mundo, está sendo questionado, né? Basta a gente pegar os movimentos contra a cultura nos anos 60, do século XX, e mesmo os movimentos ecologistas desse mesmo período começam a questionar essa visão de um mundo compartimentalizado, um mundo que deve usar os recursos naturais à exaustão e produzir e consumir desenfreadamente. Tudo isso está sendo questionado hoje em dia, porque a gente sabe que, enfim, o planeta tem um fim e a gente precisa de um novo modelo de produção. É muito bacana a gente viver hoje em dia e achar que a gente tem uma vida confortável. É óbvio que a vida é muito mais confortável que no século XVIII, mas isso tem um custo. Basta a gente ver o que acontece com a água. Dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, já pode ter acabado a água do mundo, sei lá. Você tá comprando água da Aquabras? Da água da Brás, né? Isso tudo tem que ser questionado. E aí, um dos nossos objetivos aqui hoje, eu acho, né, César? É mostrar, olha, isso não foi Deus que criou isso, você acreditando ou não em Deus, enfim, não é uma coisa do mundo. Vivia de outro jeito antes, é possível criar outros jeitos de viver. Acontece que os jeitos de viver desde esse período foram criados com base nos interesses do capital. Ou seja, você tem alguém que quer ganhar dinheiro e ela diz, eu posso ganhar mais dinheiro vendendo 1 zilhão de sapatos com velcro em vez de cadastro. Beleza, todo mundo vai usar o sapato com velcro em vez de cadastro. Ou você pode pegar uma ideia como essa, ecológica, e dizer, não, agora todo mundo vai ser vegetariano, sei lá, e ganhar dinheiro. Só que isso só vai acontecer se o capital quiser. O que nós precisamos
é reverter isso de alguma forma, parar de pensar um pouco em dinheiro e pensar um pouco mais nos outros aspectos da vida. Dinheiro e trabalho não é nossa vida, né? Não é só isso. Tem outro jeito de viver, outras coisas pra fazer também. Não quero fazer um discurso moralista aqui também, Mas é uma mas forma, enfim. né? Não tem como não refletir do ponto de vista também político, que a gente separa as coisas econômico, político, social pra explicar, né? Porque tá tudo junto, né? Tudo ligado. Não há, a vida não é compartimentada, né? A vida é integral. É uma reflexão que a gente tá fazendo aqui, né? Quer dizer, a gente tá falando da Revolução Industrial e toda a reflexão histórica, ela parte dos dias do presente do historiador, né? Nós partimos dos nossos tempos, da nossa vida, pra problematizar a história, ou seja, olhar pro passado e fazer perguntas pra eles. Então nessa breve problematização sobre a Revolução Industrial, a gente está fazendo essa reflexão para que a gente possa entender algumas coisas, né? Por que você tem que acordar cedo e ir para a escola, né? Você tem que crescer dentro da escola, depois fazer faculdade, depois trabalhar, casar, ter filhos, adquirir propriedades, consumir constantemente, quer dizer, pegar o seu iPhone 4 e substituir por um iPhone 6, sendo que o iPhone 4 ainda funciona muito bem, obrigado. Por que você tem que trocar de carro constantemente? Você tem um modelo de vida, de sociedade que se aplica desde as questões religiosas. E aí é interessante, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de crítica aqui. É só uma análise de discurso. Mas, por exemplo, hoje em dia, você tem uma associação muito forte de algumas denominações que, por exemplo, chamam os seus fiéis à oração para que eles tenham prosperidade financeira. Então, traga a chave do seu carro, traga o seu pedido para você adquirir a sua casa, para você ser próspero. Porque ser próspero é aquilo lá que o Beraba esclareceu muito bem lá do início da Revolução Protestante, da Revolução Reforma Protestante, e que vai associar você ser bem-sucedido, você ter riqueza, ao seu caminho de salvação. Mas eu acho que é isso, César. A gente tinha algumas perguntas para responder, como foi a Revolução Industrial, algumas das características. Não falamos tudo, faltou, acho que a gente falar um pouco mais, faltou a gente falar tudo sobre os operários, né? Não falamos propositalmente, foi proposital. Claro, né? Da vida, a vida na fábrica, que não era a vida nas cidades, a vida na fábrica, em contraposição com a vida burguesa, que era cheia de luxos, que a gente tem que falar isso. Mas, no geral, a gente entende que, então, que a Inglaterra teve uma série de situações que favoreceram o seu desenvolvimento industrial e, como eu disse para vocês agora há pouco, mudanças sociais, econômicas, políticas, tudo junto, um correr de um século, do 17 para o 18, até o final do 18, nós temos aí uma criação da sociedade industrial, que é uma sociedade que está em transformação até hoje, como a gente vem falando aí. E eu acho que é isso, César. É isso que nós não falamos da segunda e nem da terceira, né? Não. Porque é só a base. Isso, é só a base aqui. Tem muita coisa. No século XIX, o capitalismo muda de novo. Sim. A indústria, ela se torna muito mais complexa. Sim, a ciência entra com tudo. A química, a física, a biologia estão dentro da fábrica. Exato. Mas isso é tema para outro episódio, né, Beraba? Outro episódio, exato. Vamos encerrando por aqui, César, agradecendo aí quem teve a paciência de nos ouvir até agora e esperando que vocês tenham gostado. Se tiver perguntas, nos envie, que às vezes a gente acha que está sendo muito claro falando tudo, mas sempre falta uma coisinha ou outra, né? Sim. O feedback é fundamental, gente. Exato. Vocês que estão ouvindo a gente, dedica aí 2 minutinhos do seu tempo, manda um e-mail, manda uma mensagem. A gente vai falar como você pode fazer isso daqui a pouquinho na nossa leitura de e-mails, por sinal. Isso, mas por enquanto chega de Revolução Industrial. Vamos para os e-mails, César. Vamos. Então um abraço. Até mais. Abraço, daqui a pouquinho. Até mais. Ser assim quando o tempo for, já tô indo, vou descer pra vida, amores que eu puder levar, diga, acordar e conhecer. Chegamos a mais uma sessão de leitura de e-mails, cartas, recadinhos e muito carvão na cara. Chegamos finalmente, César. Finalmente. Demorou, mas chegamos. Verdade. Depois de falar bastante da Revolução Industrial e de tudo mais, estamos aqui agora para ler os e-mails dos nossos queridos ouvintes. A primeira coisa que a gente tem que fazer aí é um pedido de desculpas, né, Beraba? Ah, sim, a vida é muito dura com os professores, coitados. A gente ficou numa loucura, turbilhão e greves do meu lado e do lado do CA, um monte de trabalho maluco, enfim, a gente tá numa vida muito agitada e demorou um tempinho, né, pra sair esse episódio, mas saiu.
Menos do que o outro, eu falei pra ele. O outro demorou 4 anos, esse demorou 4 meses. Estamos melhorando. É verdade. A intenção agora é retomar o projeto integral e não atrasar mais. Se Zeus quiser. Se Zeus, se Alá, se Oxum... Se Alá, Oxum, Buda e Jesus e a patota toda quiserem. E o Deus do Himalaia também, né? Também. O Deus do Himalaia. aquele para o qual ninguém reza, e aí você vai se dar mal quando chegar lá, quando morrer. Né? É verdade. Quem entendeu, entendeu. É verdade. Muita gente deve ter entendido. E é muito bacana também que nesse período, que foi uma coisa bacana, que os downloads não diminuíram. Ah, sim, nós temos que agradecer. E o pessoal, é mais uma prova, né, que o trabalho tá indo bem, a gente tem que continuar com força aí, porque eu acho que é um espaço e tá ajudando muita gente, tá atingindo muita gente. Com certeza. E um negócio muito bacana também, que nós vamos ler aqui um e-mail do episódio 5, o Ficção História, uma história de amor e fúria. E esse é o episódio que até aqui teve o maior número de downloads. Legal, hein? E é um episódio que possibilita você ver um monte de material, enfim, tem muitas referências, muita coisa. Legal, gostei. O que o Augusto escreveu? Vamos lá. O único e-mail foi do Augusto. Antes de ler o e-mail dele, eu preciso fazer um agradecimento extremamente especial. Ele ajudou muito aí na edição, né? Ele me deu uma força na edição, na limpeza do áudio, que é a parte mais trabalhosa, que a gente tira respiração, algumas gaguejadas, né? A parte de edição, o grosso da edição. Então, Augusto, muito obrigado. E como ele é um dos nossos camisas 10 aqui do time do Fronteiras no Tempo, ele cobre o escanteio, vai pro meio da área e ainda faz o gol de cabeça. E ainda manda e-mail todo episódio. Não, o cara é gente fina mesmo. Também agradeço muito ele. Apesar de não conhecer pessoalmente, espero conhecer um dia. Cara, nós não temos como pagar. Nós até temos como te pagar, mas enfim, um dia a gente te paga. Nós podemos te agradecer muito. Muito, por enquanto a gente agradece muito. Vamos lá, eu vou ler então a mensagem dele, que tá dizendo o seguinte, ó. Excelente episódio, mais uma vez. Obrigado por me apresentar esse filme. Sempre legal ver uma contribuição nacional de tamanha qualidade. Achei muito legal como vocês falaram de quando o protagonista Abeguar fica cansado de lutar e deseja viver uma vida simples, sem conflitos, ao lado de Janaína. Mas por causa dela, ele continua sempre lutando. Janaína que, para ele, é a personificação do seu amor e de sua felicidade. Eu interpreto isso como uma mensagem de que nós, como sociedade, só podemos alcançar a felicidade enquanto ainda continuarmos lutando. Porque nunca haverá um dia no qual tudo seja perfeito. O que pode existir é uma sociedade que trabalha em equipe pela felicidade uns dos outros. Continuem o bom trabalho. Nossa, que legal. Bacana, né? Uhum. E teve uma repercussão bacana, informal, né? Porque as pessoas, aí pro nosso ouvinte, escreva pra nós, ouvinte, manda uma mensagenzinha curta, e nós vamos falar agora como você faz pra entrar em contato com a gente. Tem vários meios, né? Não precisa ser só por e-mail. Tem um e-mail, né? fronteirasnotempo@gmail.com. O que mais? Tem a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Fronteiras no Tempo. E também comentários no blog fronteirasnotempo.com. Exato. E lá tem 2 caminhos. Você pode comentar na postagem ou você pode comentar no formulário de contato. Isso. E escrevam, né? Participem dos debates, enfim, promovam debates, façam perguntas, falem o que quiserem, críticas, elogios. Tudo isso faz com que o nosso trabalho ganhe. Esse, como a gente já falou várias vezes, é o nosso pagamento, né? Quando vocês falam com a gente, dizendo que gostou, que não gostou, é aí que nós recebemos, nós nos sentimos que o nosso trabalho está sendo bem feito. E eu também, às vezes as pessoas ouvem, alunos meus comentam, né? Agora eu não sei se eles estão puxando o saco ou se eles estão gostando mesmo. Mas eles comentam e tal, alguns têm até me perguntado quando é que vai ser o próximo e tudo. Espero que
que você tá ouvindo aí, sendo meu aluno ou não, comente, não tem problema, escreva aí. Não vale nota, viu, alunos? Mas é bom, a gente gostaria que vocês participassem mais. Sim, com certeza. É fundamental o feedback. O feedback pra nós a gente fica muito feliz quando recebe. Inclusive, por exemplo, esse tema da Revolução Industrial que você acabou de ouvir nesse episódio, uma das pessoas que sugeriu pra que a gente trabalhasse o tema foi um ouvinte, foi o Luiz Artacho. Ele mandou um e-mail sugerindo pra gente falar sobre a Revolução Industrial. Então a gente aproveitou, né, um momento bem interessante, porque a gente tá aí num podcast com bastante tema de história contemporânea, né, Beraba? Exato. E a gente... Esse também é contemporâneo pra caramba, né? Sim, sim. Afinal de contas, né, nós vivemos... Enfim, tudo isso que vocês ouviram a gente falando aí, da Revolução Industrial. Podem mandar temas, a gente fala de qualquer assunto, é claro. Alguns assuntos, nós vamos... Às vezes você manda um tema, tem gente que quer que a gente fale sobre Idade Média e tal. A gente vai escolhendo de acordo com os nossos trabalhos, nosso cronograma também, assim, de aqueles temas que a gente tem mais afinidade, mas nós vamos falar, mandem tudo que a gente vai falando. Com certeza, com certeza. Um dia a gente fala e aí a gente fala, foi fulano que disse e tal. Então, suas sugestões não são perdidas jamais. Não, fica tudo guardado aqui, todas as mensagens, os comentários ficam todos guardados aqui no arquivo .doc. Exatamente. Então é isso, né, Beraba? É isso, Cé. Beleza, cara. Então, estamos aí, pronto, mais um trabalho. Vamos pros próximos agora. Nos vemos então no próximo mês, no mês de julho de 2015. Isso. Força aí pra nós, mandem energias positivas, porque não vamos atrasar mais o trabalho. É isso que a gente pretende, continuar com esse trabalho que só tem a crescer com a ajuda de vocês, lembrando da missão que nós demos pra vocês lá no comecinho do episódio. Gostou? Indica pra 3 pessoas que você conhece, que sabe que vão gostar do episódio. Indica o episódio que você quiser, o que você mais gostou. Nós queremos expandir o nome dos nossos ouvintes. Contamos com vocês pra isso. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, César. Valeu, Beraba. Abração, cara. Um abraço, cara. Abração. Até mais.